Bom dia, queridos do Senhor. Bom dia, queridos, graça e paz. Amados, nós vamos continuar falando sobre alguns princípios que são importantes para que tenhamos uma vida abençoada. Hoje nós queremos falar sobre a consciência da realidade do pecado, mas do provimento de Deus para estar livre do pecado. Vamos ler capítulo 6 de Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler o mesmo versículo, mas na versão linguagem de hoje, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, esse texto ele nos reporta lá para o Éden, quando Deus deu uma ordem a Adão e disse que ele não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão não levou em consideração isso. A Eva comeu do fruto, enganado pela serpente, por Satanás, e Adão comeu. E por ser ele aquele que representava toda a humanidade, por causa da sua desobediência, o pecado passou a todos os seus descendentes. Portanto, quem é descendente de Adão tem como paga, como salário, recompensa pelo pecado, a morte. Pecado significa errar o alvo que Deus estabeleceu, que é a sua glória, o seu louvor, a sua adoração. Nós somos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados para termos relacionamento com Deus. Então, o pecado nos afastou de Deus. Por isso a palavra morte, ela não significa só a morte física, ela significa a morte espiritual, que é o relacionamento com Deus, a morte física que nós herdamos por causa do pecado, e a morte espiritual, aliás, a morte eterna, que é separação eterna de Deus. Então, isto veio como resultado da desobediência de Adão. Por isso todos nós pecamos, todos nós estamos em pecado. A nossa natureza está corrompida, ou foi corrompida por causa do pecado. Mas a palavra nos traz um provimento fruto da graça de Deus. Diz aí o dom gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito é o presente que Deus nos dá. É uma dádiva que nós não merecemos por causa da nossa desobediência. Ninguém na humanidade inteira, desde Adão até o final dos tempos, quando o homem será, na verdade, encaminhado para o fim de todas as coisas, não merece, ninguém merece a bênção da vida eterna. Mas ela veio porque Deus é gracioso, por causa do seu amor. Recebemos a vida eterna. Mas só recebe esta vida eterna aqueles que têm Jesus Cristo, que estão ligados a Jesus, que têm
relacionamento com Jesus, que tem Jesus como o Senhor na sua vida, como o dono da sua vida, aquele que governa a sua vida. Fora disso, é perdição eterna, é inferno, é morte eterna. Então, se queremos glorificar a Deus, precisamos gratuitamente receber de Deus a bênção da vida eterna. E essa vida, ela vem por Jesus Cristo. Nós não temos vida própria. É em Jesus que nós encontramos a vida que vem de Deus. E o grande livramento, primeiro, do domínio do pecado sobre nós, e um dia total e completa separação do pecado. Então eu preciso que a gente acorde para essa verdade. Todos nós estamos debaixo da maldição do pecado. Mas em Jesus Cristo, o livramento acontece. Então as doenças, as enfermidades, a morte, que nós vamos morrer fisicamente, são fruto do pecado. Mas herdado desde o Éden, de Adão, quando nós herdamos, porque a palavra diz que todos pecaram. Romanos 3, 23, está falando sobre isso. Então, queridos, não há ninguém na face da terra que não peque. Todos nós, por causa da herança pecaminosa, pecamos. E João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus de mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Então não adianta você achar-se ileso do pecado. Ninguém nesta face da terra pode dizer que não tem pecado. Então não é por causa desta realidade do pecado que você não tem a bênção da salvação. Saiba que uma vez que você entregou a vida a Cristo, ou entrega a vida a Cristo, a vitória sobre o pecado está se processando. Porque, primeiro, se efetiva o relacionamento com Deus. Em segundo lugar, se garante uma vida eterna para viver para sempre na presença do Senhor. E o grande livramento do perecimento eterno ou da separação eterna com Deus. Então, você quer, na verdade, estar livre do pecado mesmo, termos as consequências dele, como as enfermidades e a morte física, um dia nós seremos vencedores completamente, de forma total, porque o nosso corpo mortal será ressuscitado para um corpo conforme o corpo de Cristo, para vivermos por toda a eternidade. Enquanto isso não acontecer, as consequências do pecado vêm sobre nós também, mesmo que tenhamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quem diz que, na verdade, não peca, é mentiroso. Pode ler 1 de João, capítulo 1, que a palavra de Deus está clara a respeito disso. Então, que Deus nos oriente. Esse princípio bíblico de ter Jesus como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida, é necessário para que vivamos uma vida livres do pecado, separados para a glória de Deus, vivendo no processo da santificação, mesmo que falhemos. Deus provê o perdão para os nossos pecados. Então, que Ele nos abençoe. Amém. Que entendamos esta verdade. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento
para as verdades da tua palavra. Jesus. Tem misericórdia de nós. Sim, Deus. Tem misericórdia. Obrigado, porque nós herdamos o pecado por causa da desobediência de Adão. Nós nos tornamos também desobedientes e filhos da ira. Mas por causa da tua graça, o teu dom gratuito, nós recebemos a vida eterna, porque cremos em Cristo Jesus. Amém. Levanta o teu povo, que essa verdade esteja nos seus corações. Sim, sim. Em nome E de que a Jesus. vida eterna é herança gratuita de Deus, não há mérito humano. Em nome de Toma em Jesus. tuas mãos e nos abençoa neste dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, queridos. Tenham um dia abençoado e guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.